Boa tarde, quase boa noite. Sejam todos bem-vindos. Entrei um pouquinho mais cedo hoje. Eu quero aproveitar para conversar um pouquinho com vocês. Oi, Celina. Bem-vindos todos. Hoje a nossa conversa vai ser de novo muito interessante. Oi, Beth! Vai ser de novo muito interessante, mas eu vou aproveitar para falar um pouquinho algumas coisas que aconteceram e que vão acontecer. Ontem a gente teve uma live às 3 da tarde. Obrigada, Beth! Com o Dr. Esper Calas, um infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de São Paulo. E ela tá lá no meu IGTV, é uma entrevista curta, de 25 minutos, eu acho, uma live curta. E eu aconselho a quem quiser informações sobre a Covid, sobre o coronavírus, eu perguntei para ele exatamente o que está acontecendo nesse momento, porque as informações estão muito conflituosas, aparentemente. Uma pessoa fala uma coisa, outra coisa fala outra. Então, se vocês quiserem saber exatamente o que está acontecendo nesse momento em relação à Covid-19 e ao funcionamento do coronavírus, por favor, podem ir lá no meu IGTV. Foi ontem às 3 da tarde, entrevista com o Dr. Esper Calas. Super fácil de entender. Eu perguntei diretamente, tipo assim, Dr. Esper, dá para você me explicar o que está acontecendo? A gente não sabe quem seguir, quem está falando a verdade, qual é a verdade, pode sair, não pode sair. Então, tá lá a entrevista. Amanhã, Liliane Rocha chegou, você pode esperar aí um minutinho. Majô, Mafei, Eli, todo mundo aqui. Amanhã, às 5 da tarde, aqui no Instagram do Glamurama, a gente vai entrevistar, a gente vai ter um encontro, eu vou conversar. Eu não sei se a gente vai deixar os comentários abertos ou não, vai depender do meu convidado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então a conversa vai ser muito bacana, eu estou preparando essa conversa há bastante tempo e eu acho que vai ser muito bacana. Então, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, mandem. Morgana, manda para onde as perguntas? Escreve aqui, Morgana, por favor, no comentário. Quem quiser, aliás, eu vou fixar o comentário aqui. Quem quiser mandar pergunta para amanhã, Morgana, escreve aqui como faz, por favor. Já perdi aqui. Pronto. Já fixei o nosso tema de hoje. Oi, Zizi. Oi, Mari Botter. Oi, Zizi. Bom ter vocês todos aqui comigo. E eu vou falar hoje com uma convidada muito especial. Aliás, todos os nossos convidados têm sido muito inspiradores, especiais, e estão mexendo muito, não sei se estão mexendo muito com a cabeça de vocês, mas com a minha estão mexendo muito, com a cabeça, com o meu coração, com a minha emoção. Eu estou muito mexida nessa temporada de lives, porque eu acho que a gente está escolhendo com muito cuidado quem a gente chama, e todo mundo tem um motivo, um propósito. Então, a convidada de hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque o tema é muito importante também nos dias de hoje. A gente vai falar com a Liliane Rocha. O arroba dela é Liliane. Se começar a cair muito, Morgana me avisa, porque esses dias a internet está complicada. A Liliane, ela é fundadora de uma consultoria que se chama Gestão Kairos. Ela é uma profissional com 15 anos de experiência na área de sustentabilidade e diversidade. E ela trabalha muito com multinacionais. Ela é mestre em gestão de políticas públicas pela GV, MBA executivo em gestão de sustentabilidade também pela Fundação Getúlio Vargas, relações públicas pela Casper Libero. Ela é professora de pós-graduação de sustentabilidade na FIA USP. Eu não sei que faculdade é essa, USP. E no SENAC. Não sei se é na FEA,
que é a Faculdade de Economia da USP, ou o que quer dizer essa sigla, a gente vai perguntar para a Liliane. E ela é autora de um livro que se chama Como Ser um Líder Inclusivo. A gente vai falar de inclusão nas empresas, todos os tipos de inclusão. Esse é um tema que me agrada muito, é muito relevante, muito importante, e eu estou fazendo questão de tratar aqui nesses nossos encontros de temas que de alguma maneira possam mexer com a nossa vida, melhorar a nossa vida, nos melhorar, fazer a gente se sentir melhor e mais relevante. Então agora vamos lá, vou convidar a Liliane para entrar. Aparece aqui de novo, Liliane, por favor. Dá um oi aqui, que aí eu te cato. Foi bom, doutor Esper, né, Mari? Tô vendo aqui os comentários de vocês. Agora eu tô catando a Liliane. Achei. Claro que eu mudei, né? Peraí. Nossa, tá duro aqui, Morgana. É, tá duro. Ela tá aqui, mas tá duro. Morgues, pede pra ela entrar de novo, por favor. Não tá, ela tem que pedir pra entrar live comigo, tá? Não tá aparecendo aqui, Morgana. Apareceu o nome dela, mas ela não pediu pra entrar. Então eu clico em cima e não entra. Achei. Agora sim. Liliane Rocha, waiting for. Connecting. Conectadas, Liliane Rocha. Oiê, tudo bem? Que bom a gente juntas aqui, né? Que bom, muito bom, muito bom. Tava te ouvindo. Enfim, tudo que você fala já me emociona, né? Já tava aqui emocionada. Não sabe que hoje eu também estou por um triz. Estou muito emocionada. E estou muito contente que você está aqui. Eu não pus isso aqui na minha programação, mas eu queria dizer como que eu conheci a Liliane. A Liliane, primeiro se apareceu numa página da revista Poder, não foi? Foi! É. A gente fez uma coisa com a Liliane na Poder quando você lançou um livro, né? Como ser um líder inclusivo. Isso. Mas aí eu, pessoalmente, conheci a Liliane quando a gente fez um almoço só de mulheres, da revista Poder. Foi lá no Figueira, né? No Figueira do Foi, Baiá. isso mesmo. E aí, Isso na mesmo. hora de fazer quem senta onde, a Liliane sentou na minha frente. Ela já tinha um fã-clube na nossa empresa. Todo mundo gostava muito dela, das ideias e do que ela propunha. Mas eu, pessoalmente, não conhecia. Então, ela sentou na minha frente e ela se coloca tão bem e tão claramente e tão inteira que eu falei, nossa, não faz muito tempo que eu não vejo uma pessoa assim. A gente sentou, começou a conversar, ela se colocou e ali a gente ficou amiga, certo? Certo, isso mesmo. Isso mesmo. A gente começou a bater papo e a gente falou sobre um monte de coisa, né? Eu achei muito legal, porque a gente falou sobre vida, sobre espiritualidade, sobre sociedade. Quando a gente sobre viu, a gente diversidade. Sobre diversidade. Quando a gente viu, a gente estava com um papo profundo rolando. Essas Isso somos mesmo. nós. Essas somos nós. Explica, Liliane, explica exatamente no que consiste o seu trabalho. Muito bom. Bom, falo muito sobre diversidade, né? Eu sempre comento com as pessoas que eu falo muito diversidade, um pouco pela minha história de vida, né? Então, tenho comentado com as pessoas na primeira infância, eu fui super pobre, morei em barraco de 18 metros quadrados, chão de barro, aquela coisa toda.
Sou mulher, sou negra, sou lésbica. Sempre faço esse último ponto porque eu brinco que quando a pessoa olha para mim, ela já sabe que eu sou mulher e que eu sou negra, mas não necessariamente ela sabe que eu sou homossexual. Então, a minha vivência ela é intensa, né, na sociedade. Eu acho que talvez por isso eu seja uma pessoa intensa. E aí eu fui estudar sobre isso, fui trabalhar nessa área, trabalhei em grandes empresas durante muitos anos. E em 2000, final de 2014, começo de 2015, eu abro uma consultoria que é a Gestão Kairos, com base nessa vivência toda, para falar sobre diversidade com as empresas. Falando sobre uma coisa em particular que é: a gente representa a demografia da sociedade brasileira dentro das empresas? Porque assim, o que é diversidade? Tudo é diversidade, é todo mundo diverso, né? São 7 bilhões de pessoas e todo mundo é diferente de todo Todo mundo. Então, mundo, não tem ninguém igual. todo mundo, ninguém é igual, e imagina, num planeta desse tamanho, tão multicultural. Mas por que eu falo desse ponto nas empresas? Porque eu falo de sociedade brasileira. E daí eu falo, olha, são 220 milhões de brasileiros, 52% de mulheres, 56% de negros, 24% ou 7% de pessoas com deficiência, a considerar o estudo que a gente usa. Pegando um estudo bem assim antigão da década de 50, 10% de pessoas homossexuais. E aí a conversa nas empresas é, quando eu entro dentro de uma grande empresa no Brasil, eu vejo essas pessoas, eu Sabe o que vejo eu queria te mulheres perguntar negras, antes pessoas com disso? O deficiência. que você sentiu quando você trabalhava nas empresas? O que você sentia mais? O que te chamava mais atenção para você ter ido para esse caminho? Em cada momento uma coisa diferente, né? A primeira empresa, que foi em 2005, era uma empresa que já trabalhava a questão de diversidade de mulheres, negros, GLS na época, né? Eu brinco que eu me sinto velha, até assim da outra. E naquele momento, eu entendi naquele momento que o que estava pesando muito para mim era a questão de renda. Eu demorei para entender que a questão de renda se atrelava à questão racial, mas quando eu falo questão de renda é assim, eu sempre fui muito falante, né? E eu entrei numa empresa onde eu não tinha muito assunto com as pessoas. Porque elas iam em restaurante que eu não ia, elas tinham feito viagens que eu não tinha, toda a vivência delas era muito diferente da minha. Então, acho que eu passei os primeiros meses ali pensando, gente, estou sem assunto, o que Não, será? você não E estava aí sem eu assunto. Você estava sem oportunidade. passei a oportunidade. Daí, até eu entender que é porque as vivências eram muito diferentes, então que eu ia ter que ser muito inteligente para conversar com as pessoas, né? Achar assunto, entender quais eram os pontos comuns. Então, naquele momento foi isso. E aí eu fui passando pelas grandes empresas, que naquele momento eu tinha um amigo na época, ele chamava Thales Rocha. Naquele momento era muito difícil para mim a questão da homossexualidade. E aí o Thales, ele falava assim para mim: um dia para você ser lésbica vai ser igual ser negra. Você anda aqui nessa empresa, você é a única negra, nem parece que você percebe, né, que só tem você de negra. Um dia vai ser tão natural quanto. E aí, quantos anos passaram? E eu entrei como executiva numa grande empresa, assim, já gestora América Latina, tal. O processo foi contrário. Naquele momento, ser mulher e negra passou a ter um peso tão grande quanto. No segundo dia, alguém me falou: nossa, contrataram uma mulher negra para esse cargo? Eu falei: gente do céu, é muito diferente o fato de eu ser mulher e ser negra. Eu não vou nem falar que eu sou homossexual, porque é muita coisa para lidar nesse contexto. Então, em cada momento foi uma coisa, mas o que eu sentia é que quanto mais eu crescia dentro das grandes empresas, quanto mais eu estava num lugar onde as pessoas não esperavam que eu estivesse, maior era o desafio, mais é como se mais inoportuna eu ficasse. Nossa, o que essa pessoa está fazendo aqui? Você sabe que eu já senti isso? Quando? Me conta. E agora que você falou, o que essa pessoa está fazendo aqui? Quando eu entrei na Folha de São Paulo, e eu era vista como uma patricinha. E eu entrei como colunista, achei que eu ia ficar pouquíssimo tempo. Fiquei 14 anos e sentindo exatamente isso. Eu não era negra, eu era mulher, eu não era gay, mas eu senti exatamente muito parecido com isso que você está falando. O que E é essa uma mulher está dureza, né? fazendo aqui? Esse não é o seu lugar. Como se existisse isso, né? Por que esse não é o teu lugar? Ou por que não é o meu lugar? O seu lugar é o lugar onde você quer estar e tem capacidade de estar. O meu também.
Não, é isso, é uma dureza, né? Porque é como se você tivesse que ficar se provando o tempo todo, né? Porque você tem que provar o tempo todo por que que você está ali, né? E acho que esse é o grande desafio de quando alguém te rotula, igual você falou, né, Patricinha, ou sei lá, quando alguém te rotula, você acho que você não sentiu que era porque você era mulher, mas talvez fosse. Então, quando alguém te rotula como mulher, ou como Patricinha, ou negro, claro, esses marcadores, eles são importantes, eles são quem a gente é, de alguma forma. Mas eles não são tudo que a gente é, eles não são a Não, nossa totalidade, claro que né? lá onde eu estava, eu era mais arrumada, mas isso não é um defeito, não é uma coisa para eu ser execrada. Eu entendo É, perfeitamente. não, é isso. No final das palestras, eu tenho mostrado um vídeo da Coca-Cola, que as pessoas estão no escuro, e cada um fala algo sobre si ali no escuro e tal. E aí, quando acende a luz, você fala: nossa, o cara que salta de paraquedas é cadeirante. O intelectual tem uma tatuagem no meio do rosto. E aí termina falando: rótulos não nos definem. E daí eu falo isso na palestra: eu falo, rótulos não nos definem. Nossa, eu estou Se arrepiada. rótulos não nos definem, cadê os negros nessa sala? Cadê as pessoas trans nessa sala? Cadê as pessoas com deficiência nessa sala? Cadê as mulheres na liderança? Cadê os negros na liderança? Rótulos estão nos definindo durante toda uma vida? Então, né, nessa linha, eu tenho deixado um pouco esse questionamento. Muito interessante. A gente pode te considerar uma ativista? Você é uma ativista? Sabe que quando a Morgana me falou isso pela primeira vez, ela falou: a gente vai te colocar como ativista. E hoje eu falei isso de novo com uma empresa, contei sobre vocês. Falei: olha, eu acho que depende muito do olhar de quem está me lendo, né? De quem está olhando para mim. Eu não te Então, vi como ativista quando eu te conheci. então, eu acho que assim, muita gente não me lê como ativista. Eu acho que principalmente os que eu considero ativistas, aquele pessoal que se algema, que vai lá, que põe faixa, põe camisa, né? Mas eu acho que no mundo corporativo e numa determinada elite brasileira, e talvez junto a uma determinada elite branca brasileira, talvez eu soe como ativista quando eu chego num lugar onde tem poucas pessoas como eu, de novo, poucas mulheres, poucos negros, poucos LGBTs assumidos ou visíveis e tal, e eu marco esse posicionamento e eu falo: vamos conversar sobre isso? Então, eu acho que a palavra ativismo, no meu caso, ela vai depender muito do contexto no qual eu estou. Mas eu entendo que eu marco uma fala, eu entendo que essa fala que eu marco, nem sempre ela é simples, né? Me dá trabalho. Também, outro dia, conversando com outro cliente, a gente vai fazer um painel sobre a questão LGBTQ, e ele é um homem gay. Branco, talvez assim, mais de classe média e tal. E daí ele falou: ai, todo esse cansaço de toda vez ter que sair do armário. E eu falei: pois é um cansaço, né? E se a gente não faz isso, a pessoa começa a interagir com a gente como se a gente fosse hétero. Então, ou eu começo a mentir, ou eu vou esconder alguma coisa, ou é melhor eu já falar de saída, que eu sou homossexual, mas aí talvez a pessoa me leia a Liliane inteira só por conta desse marcador, e aí já até esquece que eu sou negra, e que eu sou mulher, que eu sou mestranda, que eu Não sou é fácil. executiva, né? Então, Mas mas eu eu vou acho te que isso é um dizer, ativismo. você lida muito bem com isso, viu? Muito bem, muito bem. Ah, obrigada, Joyce. Obrigada. Eu tenho uma pergunta aqui que você já respondeu um pouco. Você percebeu que o seu trabalho seria necessário quando você viveu nas empresas essa sensação esquisita? E quais eram as principais reações? Quais são quando você entra para trabalhar numa empresa para falar sobre o seu para falar sobre o seu tema, para dar essa consultoria numa empresa? Quando você entra, como você se sente? Como você sente o ambiente hoje em dia? E o que a gente pode fazer para hoje em dia isso ser mais normal, mais Eu incluído? brinco, eu brinco que depende muito de quem me chamou, né? Se quem me chamou foi o presidente da empresa, então hoje em dia eu tenho contato com alguns presidentes de empresa. Eu tô até o Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, me cedeu o perfil dele do LinkedIn. Eu tô durante 7 dias fazendo postagens no LinkedIn dele. Então, se é o CEO que me chama, é um pouco mais fácil, eu acho, essa entrada. Se é um analista, um coordenador, até um gerente que me chama, que às vezes
essa entrada é um pouco mais difícil. Mas, via de regra, o que eu faço? Eu acho que como eu venho muitos anos de grandes empresas, e a última empresa era uma mineradora, tinha muitos engenheiros e tal, normalmente eu entro falando muitos dados, né? Então, esses percentuais que eu falo de demografia da sociedade brasileira, e aí eu falei aqui na empresa, tem 10 mil funcionários, quantos por cento de mulher? 10%. Ah, bom, se eu falei que são 220 milhões de brasileiros e 52% mulher, e vocês têm 10% de mulheres, é pouco, né? E você tem 6% de negros, é pouco, né? Então, quando eu vou trabalhar nesses números, o racional das pessoas vai entendendo. Eu levo muitos dados de vantagem competitiva também, então tem um estudo da McKinsey que eu gosto muito. Ele foi feito em mais de 1.000 empresas em 12 países. E mostrava que as empresas que tinham mais igualdade racial na liderança tinham até 33% mais propensão de lucratividade. E aquelas com igualdade de gênero, até 24% mais propensão de lucratividade. Então eu falo, é bom para o negócio, Claro. né? Você está dentro da legislação de pessoas com deficiência, que fala que empresas com mais de 1.001 funcionários tem que ter 5% de pessoas com deficiência? Ah, eu tô fora. Daí eu falo, você tá com termo de ajustamento e conduta? Tô. Quanto você paga por pessoa com deficiência que você não tem por dia? Joyce, é 10 mil. Cada pessoa, a empresa tinha que ter 50 pessoas com deficiência e não tem. Ela está pagando 10 mil por pessoa com deficiência que ela não tem por dia. Claro, isso varia de empresa para empresa. Mas os últimos números que eu peguei eram nessa casa. Nossa, então, assim, você está preferindo pagar tudo isso de multa do que contratar a pessoa com deficiência, dar um curso de informática se precisar e por aí. Então, as pessoas vão entendendo um pouco por essa linha de raciocínio e um pouco eu vou contando a minha história e daí eu vou emocionando um pouco. Está sendo pouco a pouco mais fácil para você? Quando você entra nas empresas, você ser compreendida e você ser percebida e escutada? Então, depende. Porque, assim, depende de onde eu estou. Então, por exemplo, eu faço muita palestra com a operação das empresas. Então, você imagina, eu entro numa operação de uma planta industrial ou mesmo de um varejo, eu entro numa sala para falar com 400 pessoas. Tem fotos, né, na rede. Como são essas 400 pessoas? Eu entro na sala para falar com 400 homens brancos, que a gente não sabe a orientação sexual, né? Mas, teoricamente é tudo hétero. Há um tempo atrás, eu estava fazendo uma palestra e a balbúrdia foi tanta que um cara caiu da cadeira. O Luiz, que trabalha comigo, ele sempre emenda. Ele fala, o cara caiu literalmente da cadeira. Aí depois eu percebi que as pessoas devem achar que é modo de falar. Não é, o cara caiu no chão. Numa outra empresa, num outro contexto... a gente dialogou, né? Mas teve um determinado funcionário, ele ficou nervoso assim de ficar vermelho. E aí, no final da palestra, um diretor foi me levar até o carro. Pensei, acho que o diretor ficou preocupado. Então, depende muito, né? Se eu estou no corporativo, se eu estou com o presidente de uma grande... Se eu estou numa empresa que já começou o trabalho de diversidade ou não, né? Qual que é o segmento da empresa? Eu estou numa empresa do setor de beleza? Eu estou na mineração? Eu estou no varejo? Eu estou no setor financeiro? Isso vai fazer muita diferença. Qual é o primeiro passo que uma empresa pode dar? Sei lá, uma empresa que não tem nenhum protocolo, nenhum cuidado. Uma empresa, qual é o primeiro passo que ela pode dar para combater racismo, outros preconceitos no ambiente de trabalho? Que ferramentas que existem à disposição? Sempre palestras? Não, eu sempre falo, primeiro conheça-te a ti mesmo. Porque na nossa percepção, a diversidade está lá. Então, às vezes, se tem um único negro e você pergunta para o presidente, para o diretor, ele vai falar, temos negros. Então, eu sempre falo, gente, vamos fazer um censo demográfico interno? Vamos ver se tem mesmo, se esse pessoal está aqui. Hoje mesmo eu estava brincando, né, com uma empresa que falou que tinha 50% de profissionais negros. E aí eu falei, com esse fenótipo aqui, com esse cabelo crespo, com esse nariz largo, com a cor dessa boca, né, para a gente entender, porque assim, tem um Lázaro Ramos, tem uma Viola Davis, então acho que quando a empresa sai do achar e olha para os números dela, ela já dá um primeiro passo, porque ali já tem um impacto. Daí eu acho que o segundo passo é tentar entender, dada a realidade, é igual um CNPJ e um CPF, eu comparo muito, né? Dada a realidade que eu tenho, eu quero mudar, eu quero ter mais do que 10% de negros, de mulher, que aí se eu quero, aí eu vou para um conjunto de ações, para contratar, para reter. Explica. Normalmente, o que eu falo? Olha, vamos começar a olhar o básico. Como que eu divulgo essas vagas? Onde eu divulgo essas... Ai, nunca vem negro. Bom, mas você está divulgando só na FGV? Porque eu fiz FGV, mas assim, é muito pouco negro lá. Você está divulgando na Uninove? Você está divulgando na Zumbi dos Palmares? Onde você está divulgando essas vagas? Quando esse profissional chega,
O seu RH está preparado para uma outra postura, para um outro cabelo, né? Eu brinco assim, eu tenho uma amiga, Selma Morelli, ela é diretora do Fundo Baobá, a gente trabalhou junto em empresas. E aí a gente brincava, né, que tava todo mundo rindo meio e a gente, e talvez seja uma questão não sei, de onde a gente vem mesmo, de quem é a nossa família. Então, quando essa pessoa chega no RH e solta uma gargalhada, para dar um exemplo bem bobo, bem banal, né? Esse recursos humanos, ele está preparado? Então, a gente capacita esses recursos humanos, eu acho né? bom se preparar, né? Se não está preparado, eu sugiro que se prepare, né? Sim, eu acho bom. O cabelo, né? A Fernanda Macedo faz palestra comigo, ela brinca, né? O cabelo cresce para cima. Vai chegar um candidato que o cabelo cresce para cima, não cresce para baixo. Você está preparado? São nuances, mas se você não está preparado, você vai olhar e vai falar, nossa, que trem estranho. Esse trem estranho eu não quero aqui. Você me ajudou numa coisa agora. Onde você está procurando esses funcionários? E é um erro nosso também. Você põe no LinkedIn, você põe no Facebook do Glamurama, mas se a gente for nas faculdades Zumbi dos Palmares ou Uninove e tudo... É isso, eu sempre brinco, eu não estou encontrando. Eu falo, gente, primeiro onde você está divulgando, segundo que foto você coloca, porque se a pessoa negra olha a foto da divulgação e só vê pessoas brancas, tem que ser uma pessoa negra empoderada, porque senão ela já vai pensar, não é para mim. Muito segura. Tem que ser muito segura, senão não vai, né? Eu tenho um funcionário que eu adoro, que tá aqui, ó, Jeff Leal, 13. Esse aqui, ó. Oi, Jeff! Tá subindo aqui um, né? Ele é maravilhoso, charmoso, talentoso, educado, querido, pratica CrossFit, a gente fala muito de exercício e eu tô com ele há muitos anos. Jeff, põe aí quantos anos a gente está juntos. E agora eu vou focar nisso, onde eu vou procurar os funcionários para poder... Isso é fundamental. É fundamental. A editora da JP está aqui, a Carol Sganzerla, e é um tema que todos nós queremos muito, cada vez mais nos inteirar, entender. O Jeff está 13 anos comigo. 13 anos, caraca. Vamos trazer os amigos, Jeff, para falar de CrossFit com a gente. Quais as dificuldades nas empresas que elas têm para seguir os seus métodos? Aliás, como que é o método? É esse? Você explica onde você está procurando? É isso que você fala lá dentro? Eu acho que a principal dificuldade das empresas é entender que quando eu falo de diversidade, tem que ser um processo de gestão. Porque assim, o que as pessoas pensam? Se eu tenho um bom coração e se eu entendo, a empresa vai ser mais diversa. E não é verdade, né? Assim, via de regra, todo mundo tem bom coração. Eu acredito que bem poucas pessoas são ruins. A gente não tem mais diversidade na empresa porque a gente não tem método. Então, eu começo a falar de método e falo, ó, aplicar um censo interno demográfico é método. Eu vou ter que elaborar ali perguntas, né? Que eu uso o IBGE, porque senão alguém pode achar que é preconceito. Então, assim, olha, nós queremos saber a demografia interna da nossa empresa. Eu vou montar um link, esse link vai ser disparado online, em lugar que não tem computador, vai uma promotora lá aplicar a pergunta. Você é branco? Você é negro? Você sabe que negros são pretos mais pardos? Você é indígena? Né? Você é de origem asiática? Você é homem, é mulher? Você é trans, é cisgênero? Também tem que explicar, né? Porque nem todo mundo sabe o que é trans. Então, é método. Aplicar um questionário, uma pesquisa, tabular essa pesquisa, extrair informações didáticas dessa pesquisa, é método. Perguntar para o profissional, né? Normalmente nessa pesquisa a gente coloca assim, você acha que a nossa empresa é diversa? Porque daí, quando a gente tabula, a gente separa em líder, não líder e estagiário. E aí eu sempre pergunto, né? O que o líder responde? Nossa empresa é super diversa. Super, tá no DNA. O que o estagiário responde? Nada. Palavras que eu não usei até agora. Trabalho nessa empresa com esse monte de misógino, fecha aspas. Trabalho na empresa com esse monte de racista, fecha. Né? Então, assim, vem uma galera aí, né, uma turma de estagiários que ou porque sabe que vai ficar menos tempo na empresa, possivelmente, ou porque é uma nova geração que tem outro entendimento de diversidade. Sim, sim. E aí, quando eu tabulo, eu mostro isso para o executivo. Então vamos colocar indicador? Eu tenho 10% de negros e eu quero ter 15% de negros. Putz, Liliane, mas vai demitir branco para contratar negro? Não, qual que é o seu turnover? Quantos funcionários entram por ano? Quais são os novos projetos? Né? Então, é método de gestão para a diversidade e inclusão, né? Nossa, eu estou achando maravilhoso.
Muito interessante, muito. Quem tem mais preconceito nas empresas que você entra? Homens ou mulheres? Cara, é difícil falar assim, viu? É difícil falar assim. Depende, de novo, acho que depende muito do segmento da empresa, depende muito de quantos funcionários tem a empresa. Então, uma empresa que tem 700 funcionários, um CEO super vanguardista, o cara tá ali falando com todo mundo sempre sobre isso, você percebe menos. É, mas, tá, eu acho, vou ser aqui clichê, que, num geral, as mulheres são mais abertas à mudança, né? Eu acho que as mulheres são mais... talvez a gente tenha aprendido que, sei lá, quando a gente aprendeu que a gente podia chorar, mostrar emoção, essas coisas, eu acho que ali no caminho a gente aprendeu também a mudar de ideia com mais facilidade, essas coisas. Mas, de novo, é muito relativo. Eu converso com alguns homens líderes que são incríveis e que eu fico emocionada com os caras, só falta chorar assim na frente deles, que eu falo, olha, esse que homem, né? Isso que a gente precisa de modelo de liderança. Mas, no geral, acho que as mulheres, líderes e tudo mais, são mais abertas para essa conversa. Liliane, como é que... Eu vou voltar para uma questão que eu não fiz lá no começo, que agora tá me vindo. Como é que você entrou na GV? Porque tem muito pouco negro na GV. Tem muito pouco negro na GV. As 2 vezes que eu fiz GV foi assim, meio... Bom, a do MBA eu me inscrevi achando que eu não ia passar, porque eu achava assim que MBA na FGV era uma coisa... De novo, né? É muito empoderamento, porque eu achava que eu não ia passar, que não era pra mim, que meu currículo não estava bom o suficiente. Real, assim, sendo muito honesta. Você se sentiu acolhida lá? Ou você se sentiu preconceito lá? É muito complicado, né? Porque assim, você anda num lugar que não tem pessoas como... As pessoas negros, assim, na FGV, a maioria são gringos, né? Que daí também é uma outra postura, um outro empoderamento. Mas da hora você entrar e sair do elevador, eu lembro muitas cenas de elevador, assim, que pra mim eram muito clássicas. Eu lá parada, né, pra sair do elevador e o pessoal entrando. E daí, eu acho que uma boa parte dessa parcela que é branca e que tem alta renda, talvez esteja acostumada a lidar com pessoas negras que servem a eles, né? Talvez uma empregada doméstica, talvez um manobrista. Então, quando eles me veem ali entrando e saindo do elevador, eles não vêm, né? Passa por cima. E, na verdade, assim, todo mundo deveria ser tratado com igualdade, mas, né, claro, independente da profissão. Mas eu acho que eu já sou olhada também como alguém que está ali para prestar algum serviço e tal. Então, isso, né, para mim, era muito marcante. Mas os professores e a coordenação do curso em si, eu acho que sempre foram muito bacanas, receptivos. Uma coisa muito importante, eu acho, o MBA eu fiz com bolsa de um banco, né, pedi auxílio no banco, e o mestrado eu também fiz com bolsa. Eu falei, eu só vou conseguir pagar esse mestrado se eu tiver bolsa, senão eu não consigo fazer o mestrado aqui. E daí me deram a bolsa. Então, eu sempre falo assim que eu nunca fui favorecida por cotas, porque a minha geração não teve cotas, né? Mas assim, eu aprendi... Oi? Você é a favor de cotas? Eu sou a favor de cotas. Eu era contra cotas. Deixa eu recusar aqui, peraí, uma ligação. Eu era super contra cotas. Até eu ir para a África do Sul, numa viagem, e ver um monte... Então, e aí eu fiquei a favor, porque eu andei pela África do Sul, eu entrava em restaurantes caros, tinham negros, eu ia numa praia, tipo, com mais poder aquisitivo, aí uma hora eu parei um cara negro, eu falei pra ele, escuta, eu venho do Brasil, no Brasil, se eu vou a qualquer restaurante que a conta dá R$70 na Paulista, não tem negro nem como cliente, nem como garçom. Eu não vou falar o nome do restaurante, mas a última vez eu fiquei, gente, mas nem garçom tem negro. E aí ele falou, mas sabe o que é isso? Com aquela voz, né, isso é a política de cotas, porque na época do Mandela, em meados de 94, a gente fez a política de cotas e ações afirmativas mais forte do mundo. Meu pai usou, eu usei. Hoje a minha filha não precisa mais. É isso. Depois poderoso, normatiza, né? Poderoso. Mas é necessário, porque ninguém aprende, ninguém entende. Se você não obrigar, que nem criança, sabe? Obriga a comer espinafre, abre a boca e põe lá dentro o espinafre. E aí eu sempre conto essa história, porque daí eu fui estudar Estados Unidos, que eu nunca fui, mas as pessoas falam que a população negra lá tem poder aquisitivo, e aí eu estudei o contexto da lei de direitos civis e as ações afirmativas fortíssimas, fui estudar o que é lei de cotas no Brasil, que o pessoal fica, é para sempre. Eu falo, gente, é uma medida provisória. Sim. Começou em 2012, vai até 2022, as pessoas sequer sabem que é uma medida provisória, elas acham que é para sempre. Hoje eu conheço pessoas de 20 e poucos anos negras, de periferia, extremamente intelectuais, que fizeram universidade federal. Imagina! Eu fico super orgulhosa, porque eu não fiz. Eu não feito. E elas conseguiram entrar, se formaram com louvor, e são algumas das pessoas que eu mais admiro
são negras periféricas e se formarem em universidades federais com louvor. Isso muda a lógica da sociedade. Eu vi uma entrevista do Globo Repórter sobre racismo na sexta-feira, e com os repórteres sendo entrevistadas, repórteres negras da TV, da empresa. E todas elas falaram que elas conseguiram ser inseridas por causa da educação, que os pais faziam questão da educação. E a educação isso é muito é um verdade. acesso. Isso é muito verdade, porque assim, eu vivi essa extrema pobreza até os 9 anos, quando eu morei com a minha mãe. E aí eu fui morar com meu pai. Primeiro que eu saí da margem da pobreza no sentido de não saber o que eu ia comer. E segundo que, em que pese eu continuei em escola pública, logo que eu fui morar com meu pai com 9 anos, todo dia ele me dava um gibizinho. Um gibizinho, um gibizinho. Acho que ele falou, gente, essa menina não sabe ler, não. E aí essa coisa dele me dar gibizinho, e história de cordel, e ele ficava cantando as histórias de cordel comigo. Ali meu pai mudou minha vida, né? Ali meu pai mudou minha vida. Eu estudo Incrível, muito né? até hoje. Incrível, Sim, incrível. sim. Que país do mundo que você acha que está bem nesses protocolos, que já estão com esses princípios implementados? Joyce, você sabe que é difícil, né? Porque assim, eu fui, e depende muito do tema, eu fui abrir um fórum em Portugal, acho que no final de 2018, 2019, falar das práticas brasileiras, e tinham países de toda a União Europeia. E daí eu pensei, nossa, eles vão estar um arraso, eles vão estar mar, eu vou morrer de vergonha. E não, gente, tinha uma cadeirante no evento que me falou, olha, eu nunca tenho acesso aos lugares, não tinham negros no evento, e eu senti uma dificuldade deles em entender o que era a questão racial no Brasil, que é legado da nossa história partilhada, né? E não por culpa, mas por responsabilidade eu acho que seria bacana. As mulheres muito empoderadas, mas falando muito de diferenças que elas vivem. Então, enfim, em que pese eu acho que a Europa está mais avançada na questão de gênero, tem até países com cotas para mulheres no conselho das empresas e tudo mais. Eu acho que essa questão de diversidade ela é muito generalizada globalmente, sabe? Eu fui para a Índia também, fui reconhecida como uma das 100 lideranças globais de diversidade. Que legal. E as mulheres até choraram no evento durante uma palestra onde se falou do direito das mulheres, mas, por exemplo, tinham pessoas trans no evento. No Brasil, se eu vou num evento de diversidade, eu já não vejo pessoas trans. Na Índia tinha. Aí na Europa era mais a questão das mulheres, né? Então, onde eu me senti melhor, para não falar de dados, mas onde eu senti muita diversidade numa primeira geração, no Canadá. Né? O Canadá foi um país onde eu andei de madrugada, ninguém teve preconceito comigo, andava na rua sozinha, não vivia assim, via pessoas cadeirantes, achei tudo profundamente acessível, tudo largo, tudo com rampa, tudo. Falei, olha, esse país aqui é um país que nasceu para dar certo. Mas eu acho que fora isso, mesmo países de vanguarda como países europeus, ainda tem muitas questões com temática LGBT, com questão de pessoas com deficiência, com questão racial, estão lidando muito com a questão dos refugiados, dureza, assim, você conhece todos esses países com certeza, né? Mas eu lembro muito, assim, da França, Paris, eu lá na Torre Eiffel, maravilhada, e os refugiados da África correndo, e a polícia correndo atrás, né? Eu que tenho um olhar apurado, eu não deixo de ver isso. Então, eu acho que, enfim, temos muito a avançar. Eu viajei uma vez de trem, eu não sei há quantos anos, sei lá se foi 5 anos, 6, 4, estava com meu filho, eu acho, de Londres para Paris, aquele trem que vai debaixo do canal, né? Aquele Eurostar. Eu queria ter essa experiência e nunca tinha tido. Chegou uma hora o trem parou, porque no meio da estrada estavam os imigrantes, no meio da estrada de ferro, no meio do trilho, atravessados. Eu estava numa viagem de lazer, eu fiquei tão angustiada, tão angustiada. Falei, meu Deus, olha eu aqui, olha eles lá. É uma crise global, né? Eu falo um pouco disso às vezes nas palestras. Eu falo, gente, quantos milhões de refugiados vocês acham que tem? O pessoal sempre chuta para baixo, né? Eu falo, olha, segundo a Acnur, são 60 milhões de refugiados. E aí eu gosto porque todo mundo entende, né? Eu falo, pessoas que temendo perder a sua vida de uma forma mais trágica do que aqueles barquinhos que a gente vê no meio do oceano, porque aquilo ali pra gente, a gente não entraria naquele barco, né? Temendo perder a sua vida, perder a sua identidade. Qualquer um consegue entender o que é diversidade quando a gente fala disso. Bom saber. Qual foi a pior reação que você já sentiu numa empresa que você entrou para fazer um trabalho?
agora, depois da consultoria, eu acho que foi isso, o cara que caiu da cadeira. Eu falei, gente, a pessoa está tendo uma reação física. Porque normalmente, assim, sobe o vermelho, a pessoa debate, mas eu acho o debate intelectual maravilhoso. As pessoas, às vezes, me desacreditam. Ah, e até onde eu sei, o dado é não sei o quê. Daí eu falo, olha, segundo o estudo da Acnur do ano tal, segundo o perfil social, né, eu sei a fonte, né, imagina, eu tô lá. Sem embasa. Eu em base, eu me preparei para isso, né? Senão eu não estaria lá. Mas esse dia que o cara caiu da cadeira, literalmente, eu falei, gente, isso é uma reação física. O cara, para mim, acho que foi uma das mais impactantes. E acho que no âmbito da gestão, de novo, quando eu sou desacreditada, talvez eu esteja explicando para a pessoa o que ela precisa fazer, eu sei que é possível fazer, eu já trouxe turnover, eu trouxe o número de novos projetos, eu trouxe todos os dados, e eu vejo que a pessoa tem uma dificuldade que às vezes é dela, que a gente chama de vieses inconscientes, né? Que é o viés inconsciente dela. E aí eu demoro muito mais tempo para trabalhar essa transformação psicológica e emocional daquela pessoa entender que dá para ter um negro ali, que dá para ter um cadeirante ali, que dá para ter uma pessoa trans ali. Mas aí é uma construção, porque eu tenho que desconstruir a forma como aquela pessoa pensa, com perguntas e com exemplos e convivências. Eu pego e levo, né, para conviver com essas pessoas, eu levo numa organização social, eu levo essas pessoas lá. Mas aí eu já sei que esse processo ele vai ser muito mais demorado, ele não vai demorar menos que um ano, e às vezes mais até, porque a pessoa ela vai ter que reconstruir a forma dela de pensar. E aí, e de sentir, e de cognição, né? Ela vai ter que mudar a cognição dela em relação ao mundo. Você está sentindo que quando você entra nas empresas, você faz a diferença? Ah, eu acho que eu faço. Eu acho que eu faço, eu acho que eu faço. Às vezes, quem trabalha comigo sabe, dificilmente eu me canso por trabalho, eu sou muito trabalhadora, né? Mas às vezes eu me canso assim, um cara cai da cadeira, aí eu fico, sabe? Fico assim, uma semana meio deprimida, pensando, nossa, o que é o estado do mundo e tal. Mas o que me dá forças eu sinto que eu faço a diferença. As empresas me mostram números, as empresas, sei lá, o Gustavo Werneck, que é o CEO da Gerdau, ele fala, olha, eu comecei a compartilhar os dados no relatório de sustentabilidade, que é uma transparência do mundo, depois que eu conheci a Liliane. Que é um outro CEO, ele fala, olha, a gente estava na definição, né, de uma vaga final e eu contratei uma pessoa negra. Olha, acabei de contratar uma pessoa negra no país tal. Então, essa movimentação, às vezes em grande escala, e às vezes eu vou ver. O que me conforta, que eu acho que talvez tenha que confortar a gente, é que eu sei que toda mudança que eu quero não vai ser para minha geração. E não é para mim também. Eu já conquistei o que eu queria, sendo muito honesta. E ver muitas mais Lilianes, talvez eu não veja nessa geração. Mas eu tenho certeza absoluta que as crianças que têm hoje 5, 6, 7, 8 anos, eu acredito piamente que elas vão viver um mundo mais inclusivo e que elas não vão passar por coisas que eu passei, que você passou, e que essa geração nova ela não precisa e ela não vai passar por causa do nosso trabalho. Eu concordo com você. Agora, uma pergunta que muita gente deve se fazer, e eu me incluo nessa categoria. O que precisa para ser um líder inclusivo? Para onde a gente tem que olhar? Eu coloco 5 características no livro, como ser um líder inclusivo, que elas não são nem tão minhas, elas são meio testadas, eu confesso. Quando eu faço workshop com as lideranças, eu peço para eles responderem. E aí eu coloquei o que eles mais respondem trabalhando isso, porque quem melhor do que essas pessoas para falar? E aí, bom, a gente fala muito de empatia, então, como que eu me coloco no lugar do outro? E aí, normalmente, quando eu estou na sala, eu sempre aponto para um homem, né? Normalmente, eu falo, eu no lugar dele, com a vida dele, com a história dele, com a família dele, com a formação dele. Será que ia ser fácil para mim? Eu não falo isso, né? Mas o que eu penso, eu falo, como será que eu pensaria? E o que eu penso, será que seria fácil para mim pensar na questão racial ou na questão de mulheres? Então, empatia, dialogar. Mas dialogar, se eu perguntar, você dialoga? Todo mundo fala que sim, mas não. Dialogar é escutar com atenção, falar com intenção, né? Eu sempre falo, os livros de comunicação não violenta falam disso, né? De debate, de discussão, de confronto. A gente sempre tem que se mover para o diálogo, né? Falo de conhecer os nossos vieses. Se eu perguntar assim, pô, Joyce, você tem preconceito? Se você me perguntar, Liliane, você tem preconceito? A gente vai falar que não, mas será que a gente não tem mesmo de nadinha? Sei lá, eu sei aqui dos meus vieses, né? Eu tenho vieses, e se eu tenho consciência desses vieses, eu consigo trabalhar, né, para mudar. Respeitar, né? Respeitar é muito importante. E aí o quinto e último é colocar na prática. Né? Eu falo assim, a gente tem algumas pessoas aqui ouvindo a gente. Quer fazer essa conversa não valer nada? Ter sido um tempo à toa jogado fora da Joyce e da Liliane? Continua fazendo tudo igual.
quer fazer com que essa conversa tenha algum valor, esse tempo meu, esse tempo seu, esse tempo que cada pessoa está aqui, quando desligar dessa live, faz alguma coisa diferente. Uma coisa diferente que cada pessoa que está aqui fizer, já muda totalmente a sociedade. Já sei o que eu vou fazer. Você vai contar? Tô curiosa. Eu vou avisar o Jeff, que eu vou ligar, vou mandar um WhatsApp pro Jeff, tá? Perfeito. Ele tá aqui, eu vou mandar um WhatsApp para ele. Tá. Como que a gente faz para gerar mais oportunidades para as minorias? E como a gente faz para demonstrar, porque eu acho que uma das coisas mais importantes é você demonstrar confiança nesses profissionais para eles poderem crescer. Não basta incluir, né? Inserir, se não for de verdade, né? Sim. Eu acho que assim... Cuidar disso, não cuidar. Perfeito. Eu penso que, primeiro, entender que não existe uma minoria, né? Existe um grupo minorizado. São pessoas que são maioria quando a gente fala em termos de população e que estão sendo privadas de direitos básicos, como, por exemplo, o direito de acesso ao trabalho, que é uma coisa que eu falo tanto, mas o direito de educação, o direito à vida, né? Olha a discussão que a gente está tendo sobre o George Floyd, sobre o João Pedro de São Gonçalo, 14 anos dentro de casa, Bianca Regina, dentro de casa, 22 anos, Miguel, 5 anos em Recife. Então, a gente está falando de direito à vida, de direito ao trabalho, de direito à educação. E aí a gente está falando de realmente ter uma postura afirmativa de dar espaço para essas pessoas, né? Gustavo Werneck, hoje, quando ele cede a rede do LinkedIn, tá dando espaço para minha voz. Você, hoje, quando faz essa live comigo, tá dando espaço para minha voz. Então, como que a gente... eu acho que tem uma questão de cuidado, mas eu acho que se a gente só der igualdade para as pessoas, der um espaço de voz para elas, e deixar que o potencial delas se mostre, a gente já muda a sociedade. Porque hoje eu acho que tem muita gente com potencial, muita gente brilhante, muitas mulheres, muitos negros, muitos gays, muitas lésbicas, muitas pessoas trans, muitos cadeirantes, pessoas com deficiência visual brilhantes, que estão fora do sistema, e estão fora do holofote, e estão fora de um bom emprego, porque a gente está bloqueando. Fora das possibilidades. É isso. E a gente está travando a vida das... Eu tenho brincado, eu tenho feito uma provocação muito... Eu viro assim na sala e falo, gente, a gente fala de mérito. E teoricamente todo mundo que está aqui era o melhor. E eu falo, será que você era o melhor? Será que eu era melhor? Ou será que o primeiro colocado, o melhor, ficou para trás porque era cadeirante? E aqui não tem rampa. O melhor ficou para trás porque era trans. E aqui, como que eu vou fazer com banheiro? O melhor ficou para trás porque era negro. E aí dá uma gargalhada, e aí, assim, quem dá gargalhada aqui não serve. Quem tem um tom de pele retinta aqui, não, essa pessoa não é inteligente. Né? Será que eu sou o primeiro colocado ou o primeiro colocado ficou para trás porque a gente está vetando uma parcela da população que é uma maioria sistematicamente? Muito bem colocado e está muito claro, Liliane. Obrigada, porque eu imagino que as pessoas estejam gostando muito, mas eu estou aprendendo muito também. Porque eu também estou numa empresa e eu também quero melhorar. É um exercício constante, né? Nosso, meu também. Quais conselhos que você daria para jovens profissionais negros? Primeiro, para conseguir entrar no ambiente de trabalho. Olha, Marina Lima, minha amiga cantora, está aqui, viu? Ela deve estar amando, porque ela é muito... Então, por exemplo, para os jovens profissionais negros, como eles fazem para entrar no ambiente? Entrando no ambiente branco, como eles se comportam? Como pensar num plano de carreira? Que passos eles devem dar? Primeiro, você é bom, negro, negra, você está ouvindo aí. Primeiro a gente tem que falar para essas pessoas que elas são boas, que elas são competentes, que elas podem estar no lugar que elas quiserem. Às vezes falta referência, eu fico pensando, minha mãe é brilhante, é muito trabalhadora, ela é uma referência, mas será que se eu tivesse morado a vida inteira com ela, eu teria tido outras referências que o meu pai trouxe, que a minha madrasta, que é a Cida, me trouxe? Eu passei a ter outras referências, né? Do que era possível, do que era a visão de mundo, de onde eu poderia estar, e pessoas me falando constantemente que eu conseguiria, né? Então, acho que esse é um ponto. Eu acho que o outro ponto sim, você vai ter que se provar 2 vezes mais.
Então, assim, estuda pra caramba, seja muito competente, saiba que você vai ter que se provar 2 vezes mais. Mas uma coisa que eu tenho falado muito, eu falei isso até na Universidade Zumbi dos Palmares, foi: saiba também que você vai ter que ter um preparo psicológico e emocional maior do que a média. Porque, assim, qualquer um pode ser sabotado no trabalho, sofrer inveja, sofrer rancor. Mas só você que é negro ou negra, você vai ouvir coisas como eu já ouvi. Por exemplo, olha, você é muito competente, você vai ganhar tantos mil de bônus, você não tem. E aí eu falar, mas não tem nada para eu melhorar? E a pessoa virar para mim e falar assim: olha, você vai ter que fazer chapinha e usar roupa de marca, porque você é negra. Pronto, falei. Não foi numa má intenção. Eu sei que quando eu conto isso, devem pensar que essa pessoa é horrorosa, mas não é racismo estrutural. Eu tenho certeza, eu fico até chateada. Chapinha? O cabelo negro é muito mais bonito do que chapinha. É isso, olha o preparo psicológico que você tem que ter para ouvir isso. Ou quando você chega numa grande empresa como executiva, pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir dar conta do espanhol? E aí no segundo dia alguém fala, nossa, contrataram uma mulher negra para esse cargo? Então uma pessoa negra, ela vai vivenciar outros tipos de pressões, outros tipos de preconceitos e racismo mesmo. E aí você tem um preparo psicológico, porque numa hora dessa, se você vira para a pessoa e xinga, grita, posta na... talvez você ainda saia como desequilibrado. Então, que conhecimento você tem que ter sobre o que é racismo no Brasil, sobre o que é racismo estrutural, para não deixar que esse tipo de coisa bloqueie a carreira. Né? Eu pensei isso algumas vezes, eu pensei, nossa, mas se eu, dependendo da resposta que eu der para essa pessoa agora, eu estou colocando a minha carreira na mão dela. Porque até eu provar o que aconteceu aqui, então a minha carreira tem que estar na minha mão e eu tenho que ter um interesse emocional para reconstruir o entendimento dessa pessoa do que é racismo. E ter a paciência, que né, tem especialistas negros, tem uma que eu gosto muito, ela fala, nossa, a gente tem que ter uma constante paciência. A gente tem que ter uma constante paciência de ensinar e explicar. E se algum dia a gente não tiver paciente, a gente vai ter que estar paciente também, porque senão a gente coloca a nossa carreira na mão de uma outra pessoa. E isso a gente nunca pode fazer. E dá para pensar em plano de carreira? Plano de carreira. Plano de carreira eu sempre falo, olha, esse caminho ele é mais fácil, ele é o mesmo que todo mundo. O que você vai fazer? Você vai projetar o que você quer para sua carreira, vai estudar para isso, vai trabalhar para isso, vai entender quais são os mecanismos de avaliação de desempenho da empresa, vai estudar muito, vai ter experiência no seu trabalho e vai constantemente conversar com o seu gestor e com a sua gestora sobre o lugar que você quer galgar, o que você precisa desenvolver para chegar nesse lugar e em quanto tempo. Então, essa questão de verdade, eu até não acho que é aí que pega, porque eu acho que quando você entra na empresa e a empresa tem mecanismos de gestão e você sabe onde que você quer chegar e você está trabalhando nos pontos que você precisa melhorar para chegar lá, você vai chegar. Eu acho que quase sempre onde pega, e aí eu falo até que nem eu sou empreendedora, né? Eu conheço muitas negras e muitos negros empreendedores. E toda vez que a gente para conversar, a gente fala, nossa, empreendi por necessidade, empreendi porque eu vi que eu não ia mais crescer dentro da empresa. Ou empreendi porque não dava mais para eu sofrer racismo dentro da empresa. Não dava mais para eu ouvir do meu cabelo quando eu estou performando muito bem, ou da minha roupa, ou da minha boca. Não dá mais. Então, você vê o quanto esse preparo psicológico é importante, principalmente se você quiser ficar dentro dessa estrutura, desse sistema, né? E se você for empreender também, porque daí você vai lidar com isso de alguma forma também. Talvez menos declarada, mas vai continuar lidando. Então, eu acho que entender, ter consciência, entendimento do que é a história racial no Brasil, que foram, eu sempre falo, né, 388 anos, 4 séculos, que pessoas como eu eram objeto de outra pessoa, né? Você era coisificado. 4 séculos, pessoas como eu era como essa caneta. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Você faz o que quiser. E só 132 anos que a gente passa a ser sujeito de direito. E ainda com uma lei áurea que tinha 2 artigos, né? Vai ser de livre. Não tinha política pública de educação, de trabalho, de cultura, de saúde. Então, ter esse conhecimento e transformar esse conhecimento em fortaleza psíquica e emocional, eu acho que isso é o que vai fazer toda a diferença. Nossa, o restante está todo mundo lidando, mas só a gente está lidando com isso também. Muito bonito o que você falou, muito bonito, muito de verdade, muito profundo, muito doído. E que cada um que passou por aqui hoje, eu já sei o que eu vou fazer. Na hora que você falou, eu já sabia o que ia fazer. Eu vou mandar um WhatsApp para o Jeff, eu quero ver se ele tem amigos lá onde ele mora que se encaixem no nosso trabalho, que tenham aptidões que batam com as nossas necessidades,
para ele trazer para a gente conversar e incluir. Fantástico, Eu já mudei, fantástico. tá? Ai, fantástico, fantástico, fantástico. Você já faz muito, né? Mas fantástico mais essa iniciativa. Tem que fazer Fantástico. muito mais, muito mais. Liliane, muito obrigada por ter dado essa aula, mas com esse seu jeito tão natural que me cativou quando a gente se conheceu, com esse jeito tão verdadeiro, tão na boa, tão real, tão afetivo. E você é um Ah, exemplo para a gente, um mulherão. Eu só quero te dar parabéns e dizer que eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, muito. obrigada, Joyce. Obrigada. Assim, hoje, falar com você hoje é um presente. Fico até arrepiada mesmo, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande. Acho que nossa energia bateu mesmo, né? Essa coisa tanto bate. Então, nossa, falar com você, tipo, gente, é o melhor jeito de terminar o dia, né? Eu fico muito feliz. Muito, Muito muito, muito. obrigada, querida. E vamos juntas, hein? Conte comigo Vamos para juntos. te ajudar nessa árdua tarefa, para abrir os horizontes, abrir a cabeça das pessoas e abrir o coração das pessoas para incluir quem precisa ser incluído. Obrigada, Joyce. Obrigada, obrigada, obrigada. Um super beijo. Até bem Vamos breve. juntos. Até em breve. Tchau, tchau. Nossa, que prazer que foi. Que coisa mais linda. Jeff, que a gente juntos, hein, Jeff? Olha, nossa, que coisa mais linda que foi. Que coisa mais linda. E o mais lindo disso tudo também é ver que é possível. É possível. É possível a gente melhorar as coisas. Está bem ao alcance da gente. Está bem. Basta cada um fazer um movimentinho desse tamanho, tá? E eu conto com vocês para fazer essa mudança. Vamos fazer juntos essa mudança. Estou aqui. Elsbieta, obrigada por estar junto. Todo mundo que estava aqui. E amanhã nós temos o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vai ser às 5 da tarde, né, Morgana? Oi, eu adoro quando você está aqui. Obrigada, Nossa, que conversa mais inspiradora, mais maravilhosa. Nossa, estou muito feliz, muito feliz. Obrigada a todos vocês. Vamos juntos, Jeff. E amanhã a gente se vê aqui. Oi, Dulce, Early Bird. Amanhã a gente se vê aqui às 5 da tarde com o presidente Fernando Henrique Cardoso. A gente é bem eclético, a gente abre os horizontes, a gente abre a cabeça e abre o coração para aprender cada vez mais e sentir o que os outros estão sentindo. É isso. Muito obrigada e até amanhã. Obrigada por terem estado juntos aqui comigo nesse momento tão importante. Valeu.